Olá, E aí, Daniel, beleza? beleza? Tudo bom? Tranquilo? Esperando o povo entrar. Esperar um pouquinho, né? Às vezes o pessoal entra mais um pouquinho de gente. E aí, tudo certo, Felipe? Tranquilaço. E aí, Felipe, um Vamos, tema interessante vamos, hoje, né? sim, é bem complexo e mal, né, difícil de identificar e diagnosticar, mas acho que a gente tem que discutir para entender melhor, né? Sim. Deixa eu te falar, vamos fazer hoje, né, falando já com o pessoal que está entrando, Uhum. da gente já ir conversando e falando, né, de acordo com o cronograma que a gente fez, e aí a gente tentar deixar para os últimos 15, 20 minutos ali para responder as perguntas que o pessoal for fazendo, Sim, isso. A gente para deixa a um gente, espaço mais pro fim, né? como nós dois somos um tanto desatentos, né, para perder o foco e a atenção não é muito difícil, então acho que fica mais organizado, Uhum. não que não esteja, né, mas Aham. acho que, acho que ajuda, né, Sim. É, daí pro final a gente vai tirando as dúvidas, né? isso. Tá, então vamos começar, né? Esse é um tema, a bipolaridade na infância é um tema complexo, né? Difícil de ser abordado, identificá-lo e de se falar que, né, aquilo é aquilo mesmo, né? De ter essa firmeza, né? Precisa muito cuidado e detalhamento na investigação. Uhum. A psiquiatria na infância é complexa, né? E por isso que a gente precisa ter um cuidado grande, né? Porque a gente está lidando com o desenvolvimento de uma criança, né? Então, acho que é fundamental a gente pensar melhor no assunto, tentar, né? O pessoal que está escutando a gente tentar compreender melhor do que se trata. O que eu tento sempre focar, né? A gente sempre fala sobre isso, né, Daniel? É tentar o máximo possível a gente tentar prevenir, né? Então, Sim. e a prevenção a gente tenta, né, seja abordando a criança quando necessário, mas também entendendo esse meio que ela está inserida, o quanto isso pode ser reorganizado, reestruturado, se caso, né, identificado algum fator desestruturante que em grande parte das vezes tem e a gente percebe, né? Uhum. Ô Felipe, e eu acho interessante que você comentou sobre a psiquiatria ser um assunto que precisa é, melhorar ainda de mais pesquisas, e a psiquiatria da infância e adolescência como um todo, sabe? Precisa, né? Mas esse assunto em especial é um assunto muito polêmico ainda, que a maioria dos psiquiatras não gosta de discutir esse assunto, porque tem opiniões muito diversas, assim. Claro que tem as teorias todas baseadas em evidência, mas em alguns momentos existe uma divergência entre psiquiatras sobre esse assunto, sobre a bipolaridade. Isso em adultos. Quando a gente fala de criança, isso se torna ainda mais É pior ainda. é pior ainda, é mais difícil ainda, tem menos pesquisas, é mais controverso ainda. Porém, eu acho que aqui a gente não vai ter dúvida em relação à existência e à necessidade de tratamento, Felipe. A gente não tem Sim. dúvida, então, que esse transtorno exista e a importância de tratar esse transtorno. Que eu acho que é fundamental se entender, né, que na psiquiatria da infância, da mesma forma que eu vejo que muita gente tem um receio e um rechaço, que eu concordo, dependendo do ponto de vista, né, com relação ao diagnóstico, né, eu sempre falo que o diagnóstico ele é feito para a gente mapear, é, traçar o que, que a gente está enxergando e quais o planejamento, né, o que, que eu pretendo fazer com esse tratamento, né, o que, que eu espero do desenvolvimento desse paciente ou de todo o contexto, né. O diagnóstico não serve para rotular e definir isso para sempre, né? Perfeito. Isso é Isso é muito, importantíssimo. isso é muito mais essa questão da afirmação definitiva do diagnóstico é muito mais para a vida adulta, né? Que a gente vai ter
Não que a gente não esteja já dentro de um espectro grande para aquilo, né? Mas é muito importante entender que a gente não tem uma obrigatoriedade de imediato ter que ter um diagnóstico na mão, né? A gente sabe do que a gente está lidando, a gente sabe que os sintomas ali estão naquele fator, mas o diagnóstico serve para eu nortear o tratamento, principalmente, né? O Sim. tratamento clínico e psicoterápico, né? E o transtorno bipolar, né, ele é um dos transtornos em que a gente leva realmente um tempo, isso é normal, precisa desse tempo para diagnosticar ou fazer uma anamnese muito detalhada do histórico dessa criança, do histórico desse adolescente. Mas se esse adolescente, esse pré-adolescente te procura por volta de 11, 12 anos, nós vamos levar às vezes 5 anos de acompanhamento, né, para ter certeza, para ter evidência lá nos critérios de bipolar. Então, assim, a gente desconfia, né, desse diagnóstico sempre que vê uma depressão, sempre que vê uma depressão com sintomas atípicos, a gente vai falar de como fazer o diagnóstico, né, de sinais. Porém, nesse momento inicial aqui de introdução, o que eu quero deixar de mensagem nessa introdução é que negligenciar esse possível diagnóstico é muito deletério para o neurodesenvolvimento da criança, do adolescente, e fazer em excesso também é muito deletério. Esse é um diagnóstico que tem que estar fazendo tratamento com um psiquiatra, e um psiquiatra que tem experiência em infância e adolescência. Esse não é um diagnóstico para estar tratando com um neurologista, com não especialistas, porque esse é um diagnóstico realmente do psiquiatra, é algo grave, que tem que ter uma sensibilidade muito grande na anamnese. Concorda? É uma característica né, o psiquiatra que tem entendimento melhor da infância e adolescência, que é o conhecimento do esperado para o desenvolvimento para aquela idade, né? Então, porque tem vários fatores que são normais ou possíveis, né, no início da adolescência ou em alguma fase da infância, que o psiquiatra tem esse conhecimento, o psiquiatra que tem conhecimento de infância, isso é uma subespecialidade, né? O psiquiatra geral não tem esse conhecimento, a gente tem isso na grade, né, da especialização da psiquiatria geral, mas a gente aprimora bastante o entendimento da infância, então é mais um além, né? E entender todos os fatores do desenvolvimento, todos os fatores das questões afetivas, da estruturação psíquica, né, questões de traumas, as questões físicas, emocionais que a criança está desenvolvendo, fatores genéticos, fatores ambientais, todos esses fatores a gente tem que estar levando em consideração e acompanhando esse neurodesenvolvimento, né? Sim. Então, acho que essa é uma introdução, pessoal que começou a entrar agora, né? A gente fez uma breve introdução do assunto, explicando que é um diagnóstico que precisa de cautela, que é um diagnóstico que precisa de acompanhamento com o psiquiatra especializado em infância e adolescência, né? Com um profissional realmente adequado para chegar a esse diagnóstico, um diagnóstico com cautela, que é a longo prazo. Em relação, né, Felipe, acho que a gente pode pular um pouco da introdução, também falamos que vamos tirar mais dúvidas aí para o final, um pouco para o final da live, e aí dúvidas específicas, né, eu vi que já surgiram algumas bem legais, mas a gente vai deixar para responder um pouquinho daqui a pouco, porque é um assunto complexo. Bom, o diagnóstico, né, entrando um pouco em diagnóstico, a mensagem geral é que a gente precisa de um acompanhamento, essa criança vai precisar ser acompanhada, com o psiquiatra e com o psicólogo, os dois se conversando para que tenha muita sensibilidade, muita especificidade para fazer esse diagnóstico, para a gente não deixar de fazer, tá? E para a gente também não fazer em excesso. E aí eu quero até te deixar uma pergunta que é uma opinião minha, Felipe, eu não sei se você vai concordar. Mas, às vezes eu sei que tem alguns médicos, pessoal da equipe multidisciplinar que nos assiste, né, que acaba nos assistindo. E aí eu acho, e eu me sinto sempre responsável por excluir esse diagnóstico. Eu acho que é obrigação do psiquiatra que se presta a atender criança e adolescente no consultório. E adulto, né?
E adulto também, mas a gente está aqui falando, com certeza, a gente está falando de Sim, criança e sim, adolescente, né? que é Mas um assim, fator. é importantíssimo. Você viu depressão na infância e adolescência, você tem que se certificar. E toda consulta vai ser isso, você ter certeza que essa criança não é bipolar. Porque se você trata como unipolar, costuma ser deletério para essa criança, ser muito danoso. E aí eu acho que é uma obrigação do médico ter essa certeza. Não é obrigação do paciente te contar o que vai te levar a pensar nisso, e sim uma obrigação sua, né? Acho que você vai concordar, né? Já está Com fazendo que sim com a certeza. cabeça. Com certeza, é um fator que eu costumo avaliar, faz parte do meu jeito de avaliar, tu também tem, né, essa característica, é avaliar o fator cognitivo. E a gente percebe que tem criança, né, a criança está no desenvolvimento, né, do lobo frontal, que é onde está essa região da cognição, né? Sim, Então, a autopercepção na infância e adolescência, né, quanto menor a criança, pior essa característica, né, mais difícil. A capacidade da criança nomear os próprios sentimentos, de identificar, né, eu estou ansioso ou estou muito ansioso por isso, eu estou emocionado por aquilo. A criança tende a ter uma rigidez que é característico ainda desse desenvolvimento, essa imaturidade neurológica, que dificulta ainda mais, né? Então, se a gente não souber investigar, e de novo reforçando a importância de um psiquiatra que tem experiência na área da infância, se eu não investigar adequadamente modo do pensamento, a criança não vai chegar dizendo, doutor, eu estou depressivo, eu estou instável, ele vem inquieto, e é alguma mudança de comportamento que a gente tem que sim, investigar, perguntar, saber o pensamento, ver sim. como que reage às situações. E é nas entrelinhas que isso a gente identifica. Muitas vezes algo que parece uma ansiedade, você vai ver que é um padrão de instabilidade. Então isso que tu Isso. falou é fundamental, assim, um Então cabe ao. atendimento, um atendimento muitas vezes rápido, e você vai passar batido, né? Algo que Perfeito. muitas vezes o paciente chega dizendo, né, eu sou ansioso, eu estou com pânico. Mas o que é pânico, né? Tenta traduzir para a gente Isso. entender se isso é isso mesmo, né? E esse é um dever nosso, né? É um dever do médico na consulta. O paciente, às vezes, eles trazem, né? E não é o dever dele trazer os sintomas mastigados para o médico, né? Então, o psiquiatra tem que ter esse dever de excluir que esse transtorno de humor não seja bipolar, né? E aí, para o psiquiatra da infância e adolescência, ainda mais, é um desafio ainda maior, e nós, quando escolhemos essa área, estávamos cientes desse desafio, né, Felipe, que é diferenciar a criança e o adolescente, eles respondem muito mais ao estresse do meio. Então, ambientes estressores, né, um ambiente onde a familiar não está estável, a criança que está vivendo oscilações da própria idade, a pré-adolescência, uma adolescência, e ainda oscilações do humor, e aí esse é o nosso desafio também, diferenciar o que é a normalidade para uma criança que às vezes está inserida em um ambiente instável, para uma criança que está tendo, um adolescente que está tendo a instabilidade natural daquela faixa etária dele, do que pode ser um transtorno, né, uma doença. Então, esse é o nosso desafio. E eu sei que os pais que nos escutam têm muito esse medo, né? Poxa, mas eu vou levar lá, esse psiquiatra acha que tudo é bipolaridade, né? E não é bem assim. A gente tenta trazer aqui para vocês e tenta levar também para a prática a opinião mais ponderada possível. É, Então, essa diferenciação cabe a nós fazermos, né? é, tentar ter uma visão ampla, né, e com tentar a ideia sempre na infância, né, pelo menos o modo que a gente tem feito é tentar tirar ao máximo os fatores que são só da criança, né, no sentido, quanto mais eu conseguir uma psicoeducação, uma adequação familiar e tal, mais adequado vai estar esse meio, menos esses sintomas tende essa criança a manifestar. Então, para a gente também ter um diagnóstico mais fidedigno possível, né? Uhum.
E em relação aos sintomas, que o pessoal fica bem também ansioso para saber, mas quais são os sintomas? Como é que eu vou diferenciar? No adulto é aquela pessoa que às vezes está triste, às vezes está acelerada, às vezes feliz demais. Na infância, gente, é um misto de sintomas, porque a doença não se manifestou com as características que o pessoal da equipe multi aqui conhece o DSM, né? Se a gente ficar esperando aqueles critérios que tem no DSM, que o pessoal leigo também joga no Google e aparece os critérios para diagnosticar bipolar, se ficar esperando isso aí para a infância e adolescência, não vai conseguir diagnosticar e vai achar que o psiquiatra está errado. Porque a doença na infância e adolescência, ela ainda está desenvolvendo, né? Ela está caminhando para o que a gente conhece lá no DSM. Então, o psiquiatra tem que ter essa sensibilidade de chegar e fazer o diagnóstico numa doença que ainda está se instalando, né? Isso, muitas vezes uma depressão aparentemente simples ali na infância, né? Não necessariamente já com características de bipolaridade, se a gente não identificar, não abordar e não tratar, vai evoluir para instabilidade, né? Essa criança tende a ter prejuízos nesse desenvolvimento e interferem diretamente no desenvolvimento da estrutura como um todo, né? Do psiquismo todo, né? Do psiquismo. Sim, e uma reflexão interessante que eu costumo fazer é, se a gente imaginar uma criança que começa a ter oscilações do humor, do tipo depressão, às vezes ficar mais irritada, mais acelerada, mais eufórica, que é o conceito de transtorno bipolar, a gente pensar isso começando por volta dos 11, 12 anos, e essa criança conviver com isso até os 20, que é o momento onde a personalidade está sendo formada. Chega aos 20 anos, nós, psiquiatras, muitas vezes chegamos e damos o diagnóstico de transtorno de personalidade. Mas a gente tem que entender que muitas vezes a raiz da dificuldade da pessoa foi, enquanto a personalidade estava sendo formada, parte dela na adolescência, um período extremamente importante para todos nós, tiveram oscilações do humor, passou grande parte do tempo deprimido, ou ansioso, ou inquieto, né? Eu sempre tento investigar bem, até é característico da infância, né? A gente fazer essa investigação desde a época da gestação, parto. Então a gente percebe muito, assim, claro que olhando isoladamente, né? Por exemplo, avaliar uma moça que teve parto e, sei lá, com depressão pós-parto, não daria para dizer, afirmar que isso vai dar em algo, né? Mas olhando de frente para trás, né, num quadro de um paciente, você vai olhar no histórico, você vai ver que é muito frequente você ver que a mãe teve uma depressão pós-parto, teve um fator estressor, né, um quadro, né, um pai, às vezes também possivelmente um bipolar não identificado, não tratado. Eu costumo dizer que muita gente acaba se adaptando e se acostumando a alguns familiares, né? Às vezes aquele pai que é irritado, explosivo, que é o brabo, nervoso, né, que ninguém chega perto, a gente percebe que o estrago que isso gera, né, ao longo de uma vida inteira, um familiar ali, todo mundo tem que se adequar no entorno dessa pessoa para, né, lidar com a situação sem desestruturar aquela pessoa, né, que é uma das referências, e acaba trazendo um estrago importante no desenvolvimento do filho, né? Então, essa investigação é fundamental, assim, a gente abordar isso. Eu sou bem enfático, assim, com os pais. Se E identificar, tem que pegar em cima. isso. E aí, Felipe, como nós falamos, né? Uma criança que fica deprimida, um pré-adolescente, um adolescente depressivo, nós temos que nos garantir de que isso não é um transtorno bipolar. Uma criança, um pré-adolescente, um adolescente que fica deprimido com um dos pais sendo bipolar, a chance é muito maior. Então, o fator genético é importantíssimo. E aí, nós psiquiatras, às vezes, nós psiquiatras especializados em crianças, nós vamos perguntando para os pais também, né? Os pais ficam meio desconfiados. Poxa, esse médico quer fazer o diagnóstico em mim também? Mas é porque é importantíssimo. E às vezes o pai ou a mãe tem um diagnóstico que ainda não foi firmado, que ainda não tem certeza, uma doença sem tratamento, e a gente quer descobrir para achar um fator genético possível também para aquela doença, tá?
Então, faz parte também da investigação. E saibam que o maior fator de risco é ter um familiar de primeiro grau com o transtorno bipolar, né? A chance é muito grande, né? E muitas vezes são dois fatores que eu vejo, assim, ou é um familiar que é visto como se fosse o temperamento, a personalidade da pessoa, não se enxerga como doença, né? E muitas vezes as Uhum. pessoas nem sabem que o psiquiatra trata esse tipo de coisa. E o outro fator que eu percebo é, ah, não, minha mãe, por exemplo, é depressiva, né? E você vai ver que é um negócio muito exagerado. Aquela depressão, a mãe está confortável, está estabilizada com relação ao humor, possivelmente. Mas se você investiga um pouco o funcionamento da mãe, você vai ver que ela é extremamente ansiosa, irritada, nervosa, até muitas Uhum. vezes rígida ou explosiva demais, né? Uhum. Então, ter essa especificidade, né? Refinar a abordagem, não só com a criança, mas de quem está no entorno, acho que isso é básico, é fundamental para quem está atendendo a infância, né? Isso. E das características que nos faz pensar, assim, resumindo, né, claro que de uma maneira prática aqui, não é só isso, mas crianças que, junto com a tristeza, também trazem muita irritabilidade, são muito explosivas, ou qualquer coisinha que você que expõe a ela uma frustração, ela acaba ficando extremamente irritada, é uma coisa que foge do controle dela. Crianças que perdem o padrão de sono, não conseguem dormir, mas tem diminuição da necessidade de sono. Às vezes dorme 2, 3, 4 horas e já é o suficiente para no outro dia estar estudando. Né? Crianças ou adolescentes, né, que ficam extremamente vaidosos de um dia para o outro. Crianças e adolescentes que têm um interesse sexual de uma hora para outra que não é condizente com a sua idade. Então, Isso, todas essas características, além da depressão, nos faz pensar que talvez seja um quadro depressivo bipolar. isso. Tem alguns sintomas, né, como tu falou, né, irritabilidade, isso falando de criança menor, né? Crianças com uma hipersexualidade, né, uma sexualidade precoce, né, numa fase incondizente, sugere, né, não é isso isoladamente não é igual a bipolar, né, mas é um Isso. fator que contribui para o diagnóstico, né? Uhum. E que, um fator com relação ao pensamento, né, pensamentos grandiosos, catastróficos, exagerados, né? Por exemplo, um exemplo de uma criança que está naquele fase de 6, 7 anos ali, que teria um fator como uma ansiedade de separação, por exemplo, acaba tendo em mente, né, vou utilizar um exemplo, né, por exemplo, ficou na escola, já né, tem o pensamento que a mãe foi sequestrada, não volta mais, e tem um pensamento muito exagerado e com vários fatores, e você percebe que tem um raciocínio muito grandioso e amplo para uma coisa, não é simples, né, para criança, mas importante entender que esses fatores, né, por isso que é complexo, são somados, né, a gente tem que identificar cada ponto, cada fator que Sim. junto vão auxiliar para a gente ter esse diagnóstico, né. Eu estou anotando algumas perguntas aqui, tá, pessoal? A gente falou no começo, às vezes as pessoas vão chegando depois, né, vão entrando e saindo. Nós vamos tirar mais para o final a, as perguntas, tá? Só para deixar claro. Eu estou anotando algumas aqui. E também quem quiser mandar o comentário ali, igual a Andrea fez, vai ilustrando um pouco a nossa fala. Felipe, a gente estava comentando, né? Você também colocou isso, que essa doença, o transtorno bipolar, ela vai iniciando aos poucos, e ela fica, dependendo da idade, ela tem uma outra cara. E aí eu quero chamar a atenção para dois outros transtornos que confundem muito, isso com certa frequência eu vejo no consultório. Então, crianças que começaram com inquietação, hiperatividade, e aí elas usaram por muito tempo, e geralmente sem resposta, o metilfenidato, a Ritalina, porque achavam que era TDAH. Eu acho que isso é algo importantíssimo. E não quer Sim, dizer que o bipolar não pode ter TDAH, as duas doenças podem estar juntas, os dois transtornos. Porém, a maioria das vezes é um equívoco, onde essa inquietação não é do TDAH, e sim de um episódio de maior agitação da doença bipolar. E uma outra característica é o transtorno ansioso. Muitas crianças começam
um transtorno de humor com sintomas de ansiedade. É o começo. Sintomas de ansiedade, de pânico, toque. Então, assim, é importante que o pessoal de casa entenda que a criança vinha num neurodesenvolvimento normal até os 10 anos e virou uma chave, virou bipolar. Não é assim que acontece. Ela começa em um desenvolvimento gradual, com sintomas ansiosos, com inquietação, às vezes uma depressãozinha leve, sintomas que a gente chama de subliminar. Às vezes uma crise leve de pânico, e só na pré-adolescência, adolescência, que vai aparecer esses sintomas efetivamente que a gente diagnostica de bipolar. E aí só mais um complemento aqui, Felipe, já passo a palavra para você. E aí é que muitos equívocos acontecem, porque esses pacientes às vezes passam pela mão de outros colegas e acabam pensando, meu Deus, mas o Daniel pensou em bipolar nesse paciente, o Felipe pensou em bipolar, né? Poxa, mas eles estão diagnosticando todo mundo como bipolar. Porém, é essa experiência, essa percepção específica com criança, Felipe. Puxando o peixe um pouco aqui para o nosso lado, né? Mas a gente vê frequente, né? Se for ver lá no hospital, né? É muito frequente a gente ver criança vindo com crise de irritabilidade extrema, descontrole, sendo tratada como TDAH, né? Um metilfenidato ou por um bipolar, né? O remédio em si, agitar, não quer dizer que seja bipolar, né? Mas alguns quadros ele hiperativa tanto que gera surto. A gente já pegou quadros ali que tem que internar a criança de tão intensa crise, né? Então, a importância de entender a importância do refinamento desse diagnóstico para ter um tratamento adequado, né? Que esse tratamento irregular seja, né, por exemplo, uma depressão, que seja uma depressão bipolar, se ela não é identificada, um antidepressivo vai fazer um estrago, né? E que facilmente estava sendo visto como depressão unipolar e sem identificar o padrão de oscilação, né? Então é bem sutil, bem delicado, e acaba que a gente tá indo nesse desenvolvimento, a criança tendo as questões, né, do enfrentamento, da socialização, do aprendizado, né, da escolarização ali. Então são vários fatores que estão nessa fase, e a criança, se ela está instável, está com o humor muito para baixo, enfim, com uma alteração dessa cognição persistente, isso vai prejudicar. Ela não vai entender, estou deprimido e é por isso que eu não estou me dando bem com meus amigos, ou é por isso que eu acho que eu não vou bem nas provas, ou é por isso que eu acho que eu não vou ser, né, eu não vou fazer o vestibular que eu quero, né? Ela vai achar que ela não é boa, que ela não dá conta, então vai levando um estrago nesse desenvolvimento, que é o desenvolvimento da estruturação da personalidade, né? Que está acontecendo e tende a finalizar no final da adolescência para a vida adulta. Isso. Você começou a citar o tratamento, então acho que a gente pode passar, evoluir, né? A gente falou um pouco da introdução, do transtorno, diagnóstico. Vamos um pouquinho para o tratamento, então, já que... Vamos só, eu acho que tem só para especificar um pouco o perfil de alguns quadros, que até tem algumas perguntas ali que a gente vai responder depois, mas tem um fator, por exemplo, que a gente identifica na infância, que seriam os pacientes com características para o TDAH, e para a gente pensar que a irritabilidade ela é presente em vários quadros, por exemplo, né? Então, irritabilidade não é igual à bipolaridade, né? Irritabilidade pode ser depressão, pode ser ansiedade, pode ser TDAH, pode ser TOD, pode ser bipolar. Então, são vários pontos que a gente precisa identificar, abordar o tratamento se a gente está vendo um prejuízo naquele momento, e o tratamento vai ser de acordo com a demanda, né? Para evitar esse desenvolvimento para uma maior gravidade, né? Então, acho que é fundamental a gente entender que uma característica também de fator de irritabilidade importante, persistente e até é um quadro que foi diferenciado no DSM, né? E de novo falando, o DSM serve só para parametrizar, não serve para virar referência única, né? Esse fator de irritabilidade persistente que é visto
e se acentua muitas vezes no início da adolescência, foi diferenciado como um transtorno disruptivo do humor, né? Então, que não tem um padrão clássico de oscilação, né? Depressão marcada e euforia marcada, né? Então, eles ainda estão levando esse diagnóstico em paralelo para não ser hiperdiagnosticado como bipolar, né? Esse diagnóstico no DSM-5 foi separado, mas é um fator que tem que ser acompanhado da mesma forma, né? Independente. Ô Felipe, é legal você comentar isso, porque a gente deixa claro para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que a nossa intenção aqui não é trazer informações que, se você jogar no Google ali, você, logo no Wikipédia, você encontra, né? É trazer um pouco dessa experiência, desse nosso dia a dia, para conseguir diferenciar um pouco o que a gente lê ali na internet de informações que são interessantes, mas que caem numa mesmice. A gente tenta trazer um pouco de algo diferente aqui, né? De uma mensagem para o pessoal de casa diferente. Tô tipo apresentador de programa aqui, hein? Você top. Viu? Já te falei que tu manda bem isso aí. Vamos fazer um programa no YouTube, Felipe. Nossa, isso aí. Tá, vamos voltar lá. Senão eu só fico conversando abobrinha aqui. Se deixar, eu só fico contando caos. Mas então, em relação ao tratamento, eu gosto de apresentar, de falar para o pessoal que nos escuta, que pense o quão deletério é para uma criança viver com essas oscilações de humor, né? E aí começa a aparecer conflito na vida familiar, na parte escolar, na vida social, no lazer começa a aparecer conflito. Essa criança realmente tem uma infância e adolescência totalmente moldada por oscilações do humor dela. E eu gosto de falar isso porque os pais muitas vezes têm medo do remédio, né? Mas o benefício nesse caso que o remédio vai trazer para a criança é indiscutível, né? A criança viver com essa oscilação de humor é extremamente deletério em todos os fatores. É uma criança que estará sempre impulsiva. Então o remédio é indiscutível, a indicação do remédio, a necessidade de fazer a medicação. Junto com essa medicação, a terapia, né? Então, precisa associar. Essa criança vai precisar usar remédio, né? Essa criança vai precisar estar em terapia. Concorda? Isso. É importante entender, né? A gente está falando, chegando no diagnóstico de bipolaridade, tem que ser medicado, não tem. Aí a gente está realmente já com um quadro estabelecido, percebendo que tem oscilações marcadas e que a criança não tem controle. O que é mais importante, eu acho, isso de um modo geral, todas as lives que a gente está fazendo, para entender que na infância e adolescência, a criança ela não pede ajuda, ela muda de comportamento, né? Então no modo com que ela se desenvolve, é no modo com que ela interage com as pessoas, é no modo com que ela interage em casa, com a família. É nessa forma que isso vai acontecendo que as coisas vão mudando. Então não adianta a gente esperar. Às vezes acontece, né? Mas tende a ser mais para adolescência. A criança não vai chegar, mãe, eu tenho que ir na psicóloga, mãe, pai, me leva no psiquiatra. Já tive casos ali de criança com 9, 10 anos que já vê a internet, já sabe que a coisa está acontecendo e pede ajuda. Mas eu acho que o fundamental da gente ter esse entendimento melhor dessas características que a gente está falando, de ampliar o entendimento do público geral que tem filhos e para saber identificar um fator de prejuízo, né? E esse prejuízo instalado, como tu falou antes ali, né? Tanto a criança vai indo nessa onda ao longo dos anos de instabilidade ali, tendo uma dificuldade muito grande de lidar consigo mesmo, mas essa família vai indo no entorno e ficando em função dela. A gente fala que muitas vezes a gente não sabe o que começa primeiro ali, se é uma doença da mãe que encaixa no fator genético do filho e vai desestabilizando, não dá para saber o que vem primeiro, Sim. né? Até porque essa convivência é muito próxima e o filho, o pai, a mãe, eles são um espelho um do outro, né? Essa convivência é muito próxima, ele acaba que a oscilação de humor de um prejudica o outro. Então o tratamento, né?
diretamente, né, Felipe? Diretamente. Então, o tratamento vai ser buscar a estabilidade do humor da criança, né, do adolescente, que é nosso paciente. Se precisar tratar os pais, a gente vai encaminhar, a gente vai tratar, né? E geralmente é necessário, porque a gente precisa de um ambiente estável em casa. Então, Daniel, qual que é o objetivo farmacológico do tratamento? É não deixar a criança ficar deprimida, não deixar a criança oscilar Tanto. como ficar agitada, né? É, Aumentar é, o impor- humor de maneira é importante, equivocada. é importante, desculpa te cortar um pouquinho, mas é importante Uhum. entender, esses dias até foi uma dúvida que eu vi de uma mãe, né? Que se tem muito a dúvida, e isso eu vejo alguns psicólogos também, principalmente quando é na linha da psicanálise, de achar que a gente mascara sentimento ou que a gente anula a percepção dos sentimentos com o remédio, né? Não, de jeito nenhum, né? Isso é bem importante ficar claro que o tratamento ele serve para trazer, resgatar para uma estabilidade mínima o mais próximo possível. A gente não usa remédios sedativos, né? Os de sedação, se necessário, são somente para induzir o sono, não são para indicar durante o E dia. temporário, né? E temporário, né? Temporário, né? Então, de forma alguma. Por isso que o tratamento é associado, né? É medicamentoso e psicoterápico. Porque uma Isso. criança E a, instável, ela vai ter uma adesão terapêutica muito baixa. Um sim, desempenho lá com o psicólogo muito ruim. Não vai conectar, não vai vincular com o terapeuta, né? Então, essa combinação é fundamental, né, de ter esse vínculo com o psiquiatra e a abordagem junto com a psicoterapia, né? e não tem outra maneira, né? Os transtornos mentais precisam desse trabalho em equipe, né? Do psicólogo com o psiquiatra. Isso não tem dúvida mais, isso não precisa entrar em discussão, assim, as pessoas acham que não, ou é um ou é outro. Não, isso não existe mais dúvida, né? Eu vejo, às vezes, vem pacientes, né, já com um histórico de 1, 2, 3 anos, não sei, tentando ser tratado com alguém lá, aí vem pra gente como se ele disser que medica, vai, né? Mas, pô, já passou um tempasso, a criança mal ali, a gente acaba Uhum, tratando, iniciando um tratamento já cronificado um monte, né? isso. Então, E o, importante tentar não ter esse receio de que a gente está querendo enxergar a doença onde não tem, porque já não, né, precocemente. Mas é uma uhum. abordagem para ter um desenvolvimento, tentar retomar esse desenvolvimento para o mais próximo da normalidade, Uhum. né? Certo. Felipe, eu acho que assim, ó, o pessoal perguntou bastante durante a semana, quem me acompanha ali nos stories, eu abri umas caixinhas de pergunta e perguntaram bastante sempre perguntam muito sobre os fármacos, os remédios, né? E eu acho que não vale a pena a gente ficar citando aqui, né? Não é o nosso objetivo, mas eu quero deixar um recado, que no transtorno afetivo bipolar a gente usa mais estabilizadores de humor, mas não quer dizer que você não possa, com muita cautela, usar um antidepressivo, né, com o estabilizador de humor associado, ou outros remédios que têm outros nomes, né, é de uma família, por exemplo, de antipsicótico, eles são super importantes no transtorno afetivo bipolar. Tá? Então, às vezes as pessoas olham lá na bula, é um antipsicótico. Poxa, mas não é psicose o que eu tenho. Então, só para informar também, trazer essa informação. Eu não estou depressivo, eu estou irritado. Por que eu estou usando antidepressivo? Então, nem sempre o apelido que a gente dá lá para o remédio, a classe que ele está incluído, não quer dizer que é essa doença necessariamente que você vai ter. Os remédios são multifuncionais, né, alguns deles. Isso, por exemplo, o antipsicótico, né, um exemplo, a risperidona, é um dos remédios, é um antipsicótico e é um dos remédios mais seguros que a gente tem na psiquiatria, né? Mas a palavra é pesada né, psicótico, né? E é um Sim. fator que é dose dependente, né? Então a ação antipsicótica eu preciso de uma dosagem mais alta, né? Um exemplo, vou Uhum. usar 4, 6 miligramas, né? E às vezes a gente Uhum. usa 1 miligrama que só vai agir para ansiedade, não vai dar nem sono na criança, então Isso. nem sedação, né? Então tem esses fatores aí, medicação, importante entender e não, né, não ter esse pé atrás também. Tá. Bom, eu, Felipe, assim,
Não sei o que mais que você quer comentar aí, já estou doido para responder umas perguntas aqui. Sim, eu tenho mais um fator que eu acho que entra um pouco no que a gente citou do desenvolvimento sem a terapia, né? Uma infância e adolescência com um quadro desse tipo, né? Que isso passa, muitos quadros passam meio batido, assim, nas famílias. Muito do que a gente está falando, eu tenho certeza que muita gente está, putz, tal pessoa, né? Meu tio é assim, não sei quem, meu pai, minha mãe, sei lá. Então, esses quadros não identificados, só para a gente ter esse entendimento, e não tratados, vão trazer para essa criança e adolescência, para a vida adulta, problemas muito complexos com relação à questão afetiva, né? Relacionamentos afetivos vão ser mais complicados, mais difíceis de serem sustentados, né? São pacientes que vão se colocar em situação de risco, vão ter possibilidade maior de se expor ao uso e abuso de substância química, a questão de sexualidade aflorada e desprotegida, Felipe, faltou uma coisa importantíssima, deixa eu só te interromper, daí você continua. O suicídio, Felipe, isso aí é uma coisa importantíssima no transtorno afetivo bipolar que a gente acabou pulando, né? Não comentamos. É isso. Por exemplo, dirigir em alta velocidade e esses relacionamentos afetivos complexos que a gente fala, que vem já de um histórico que vai ser difícil de lidar, né? Uma criança bipolar ali, né? Com um fator assim, ela vai já ter dificuldade de lidar com algumas das referências dos pais, às vezes até com as duas. Por consequência, vai ter complexidade no trato afetivo com relacionamentos e para o futuro vai ser um pai ou uma mãe com dificuldades em lidar com os filhos, né? A questão afetiva ela não se desconecta quando a gente, né, tá lidando com relacionamento direto ou quando a gente se coloca como pais, né? Então é fundamental a gente entender para ver o estrago que vai acontecendo para a vida adulta, né? De não ter essa abordagem precoce, né? Bom, posso começar aqui alguma perguntinha, Felipe? Tu não ia falar do suicídio, cara? Não, eu acho importante assim, ó, que o bipolar, né, a gente sabe hoje que as tentativas de suicídio depressivas, pacientes depressivos, muitos deles são bipolares. Talvez a grande maioria na infância e adolescência. Porque é uma depressão onde você muitas vezes está em um estado misto, tanto depressivo quanto agitado e irritado. E aí você está inquieto, agitado, a chance de você tomar uma atitude mais impulsiva e acabar colocando em prática um plano que você tinha em um momento que estava mais deprimido é muito importante. Então, além de todas as características que o Felipe falou, que a gente tratando, estabilizando esse humor, evita para um momento, para um futuro próximo dessa criança, desse adolescente, o suicídio também é uma verdade, né? A tentativa de suicídio, ela é extremamente minimizada quando a gente trata e deixa esse humor instável, tá? Então, e deixa esse humor estável, né? Então, eu acho que é um fator bem importante, eu acho, para o pessoal também atentar, é a puberdade, né? Então, muitas vezes a gente está acompanhando ali, tem crianças que são talvez um pouco inquietas, hiperativas, não está identificado necessariamente uma oscilação de humor, começa a puberdade, pum, dá aquela mudada que ou fica introspectivo demais e com irritabilidade, ou oscila evidentemente, né? Muitas vezes a questão hormonal vai deflagrar um quadro, né? E a questão da adolescência, a adolescência, por regra, né, em geral, um desenvolvimento normal, é esperado que o adolescente ele vai ser irritado, nervoso, impulsivo, né? Então, se a gente pensar que isso que é normal, esse fator eu tenho que levar em consideração como esperado para essa idade, associado a um fator a mais, né? O adolescente, a tentativa de suicídio, normalmente é impulso. São minutos antes que vem na ideia e o paciente tenta suicídio, né? Então, a abordagem, que a gente falando de novo, né? A abordagem do terapeuta, do psiquiatra, tem que ser de forma preventiva, de certa forma. Eu tenho que antecipar, porque
O adolescente, ele é um paciente que vai demorar para vincular, ele vai levar um tempo até conseguir se explicar, demonstrar tudo que está sentindo. Então a gente tem que estar atento a isso e ter um entendimento, né, das pessoas que estão no entorno para proteger e cuidar desse adolescente quando está nesse momento, né? Sim. Vamos... E pegando esse gancho que você falou, né, já vou responder uma pergunta aqui que foi do nosso colega aí que está fazendo psiquiatria, o Pietro, né? Se situações estressantes vão desencadear esses episódios, sim. Às vezes a pessoa tem a genética, já está em um momento difícil da vida, ambiente instável, puberdade, maiores dificuldades no colégio e passa por algum estresse emocional intenso. É aí que deflagra, às vezes, o primeiro episódio depressivo. E isso gera, ou um primeiro episódio de instabilidade do humor. E aí isso gera uma dúvida na cabeça dos pais, porque parece que é totalmente justificável pelo estresse ambiental que a pessoa passou. Algumas vezes é realmente relacionado com aquele estresse, com aquele trauma que a pessoa passou. Mas muitas vezes não. É só um gatilho, né? Um fator a mais que foi o gatilho, o despertar daquele transtorno que estava por começar, né? Tem um estudo que eu vi que é bem interessante, que seriam fatores indiretos, né? Mas que são importantes de serem levados em consideração numa avaliação. Que seria, né, abuso sexual, abuso físico, violência na infância, né? É um deflagrador, né? Restrição de cuidados. E quanto mais precoce a criança estiver submetido, maior o risco para doença mental qualquer, né? Então, separação dos pais com alienação parental numa idade precoce. São vários fatores, isoladamente não quer dizer nada, mas a gente somando esses fatores a um quadro facilita o diagnóstico. Sim. Bom, outra pergunta que eu peguei aqui e achei legal foi da Andrea, que é psicóloga. Agradecer que ela participou, mandou uns comentários bem pertinentes, e ela falou em relação à comorbidade do transtorno afetivo bipolar com o transtorno opositor desafiador. Assim, ó, como é que acontece? Os dois transtornos, eles têm uma característica importante, duas, né, que é a irritabilidade e a impulsividade. O que a gente tem que fazer? Tem que deixar o humor dessa criança, desse adolescente muito estável, medicá-lo bem certinho, fazer a terapia para a gente ter certeza que limpou as oscilações de humor, né, no sentido figurado, e aí sim ver o que sobra de oposição e de desafio, né? Às vezes não é um diagnóstico secundário, é um transtorno bipolar maltratado. Então tem que ter essa certeza. Tá? Então, cuidado e agradecer a pergunta. Eu penso dessa maneira. Felipe, se quiser complementar, pegar outra pergunta. Não, é isso mesmo, né? A gente tem que estabilizar ao máximo o humor, né? E muitas vezes é difícil, é cronificado, né? Dependendo da intensidade. São tratamentos complexos até trazer estabilidade, principalmente se são quadros já refratários. E mais ainda se são quadros que têm um fator ambiental desestabilizador. Por isso que muitas vezes a gente vê um quadro tão refratário. Eu sempre falo, quando eu não entendo por que os remédios não estão funcionando, pode ter certeza que tem algum fator ambiental que está desestabilizando. Faz o remédio a gente não entender por que não funciona, por que não está chegando no resultado esperado, né? Então a gente também tem que entender o ambiente melhor, né? A Andrea mesmo ainda comentou que ela é psicanalista e usa a questão do remédio, né? Antes, quando eu falei de psicanalista, eu digo que tem alguns que são da velha psicanálise, né? De antigamente. Não vamos generalizar. Não, estou generalizando, né? Que tem um pé atrás grande porque eles têm o entendimento de que o paciente tem que sofrer e se angustiar para desenvolver, né? Mas não estou generalizando. Não vão brigar com o Felipe, hein, por favor. Não. A minha linha é justamente da psicanálise. Eu também já... A minha formação com a psicanálise junto. Então, quer pegar alguma aí, Felipe? Perguntaram do sucesso terapêutico, né, e do lítio. Já vou responder as duas, então. O lítio funciona, sim, é uma excelente medicação, tá? Principalmente para quadros com grandiosidade, o que não é tão frequente em crianças e adolescentes, e as evidências científicas de que mais próximo à idade adulta o lítio responde melhor,
tá? E o sucesso terapêutico, eu achei uma pergunta bem interessante, acabei não anotando o nome de quem perguntou, mas eu agradeço, que é a estabilidade do humor. Essa criança nem ficar deprimida, então ter tristeza imotivada, né? Não a tristeza normal do dia a dia, uma tristeza imotivada, então ela não vai ficar deprimida e ela também não vai ficar eufórica, agitada, irritada. Então o humor dela oscila no que a gente chama de normal, né? Na normalidade do geral da população, de acordo com o estresse que ela passa, né? Eu acho que é talvez interessante para o povo tentar entender, identificar que não a importância da gente entender que não é tristeza e alegria. Eu vi uma pergunta ali. Então, Isso. no momento está alegre, no outro está triste. Não é isso. Não é? Tristeza é por algo pontual que eu elaboro e passa. É depressão, né? Meu humor está para baixo, não tenho vontade, energia, disposição. E a euforia não é alegria, não é felicidade, né? Eu estou agitado, acelerado, irritado, pensamento com fuga de ideias, inquietação, impulsividade grande. Então é importante entender essa diferença, né? Isso é fundamental, né? Senão parece... Senão todo mundo é bipolar, né? Se a gente pensar desse jeito... Não é assim, né? Não é por aí. Bom, eu peguei aqui outra da Sheila, né? Que ela perguntou se tem como barrar a genética. Não tem, né? Então a gente sabe que a genética ela tá ali, ela é pré-determinada do indivíduo, né? A gente não consegue mudar a genética, a gente muda os demais fatores, né? Que é o ambiente, que são os outros componentes, né? A gente usa a medicação, melhora o ambiente, assim a família, o estudo, né? Onde essa criança está inserida. Eu vou citar ali a Ângela, gastropediatra, colega, né? A Angélica, Angélica, bem querida. Ela falou que identifica na questão do humor, provavelmente ela deve ver na ansiedade, crianças que têm um fator gastrointestinal, dependendo da dieta, né? Acabam tendo uma agitação. Isso, eu estou compartilhando experiência, né? A gente identifica muito na prática. Paciente autista agita, paciente que é ansioso fica mais ansioso, paciente com instabilidade de humor desestabiliza mais. São perfis específicos de pacientes que têm uma suscetibilidade, uma sensibilidade maior, que através do reflexo gastrocólico, né, na digestão das enzimas, eles geram um reflexo parasimpático, estou falando em termos já meio técnicos, mas que são reflexos indiretos que trazem uma agitação autônoma, né? Trazem uma agitação no psiquismo do paciente. Então, muitas vezes a gente vê uma melhora importante quando eu trato essa ansiedade, essa alimentação começa a não atrapalhar mais a criança, né? Um autista, muitas vezes, a mesma coisa. Se a gente trata essa agitação psicomotora, tem um controle melhor do quadro, a alimentação já acaba, em grande parte, muitas das vezes, né, acaba não tendo uma repercussão tão significativa, né, e tanto mal-estar pela dieta, né? Mas isso é uma percepção da prática que eu estou compartilhando, não tem nenhum estudo associando isso ainda, né? Felipe, bom, já está indo para os minutos finais, aí eu vou pegar uma outra pergunta aqui, que foi diferenciar o transtorno de personalidade do transtorno bipolar. Essa é uma pergunta que cabe um pouco mais para os adultos, tá? E aí a gente está falando de adolescente, onde a gente prefere esperar para dar esse diagnóstico de transtorno de personalidade. É uma personalidade ainda em formação, é uma personalidade que tem que estar em um ambiente estável, em um ambiente adequado. Então a gente deixa esse diagnóstico para depois de transtorno de personalidade, mais para o final da adolescência, idade adulta, onde realmente a personalidade já está mais construída, um pouco mais de maturidade, e a gente espera. Então a gente tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo com esse diagnóstico de transtorno de personalidade, sabe? E muitas vezes aqui está dizendo, a Carla está perguntando se é confundido. Em grande parte, a gente percebe que o border ele acompanha a bipolaridade, né? Só que muitas vezes o border não é identificado e aí é tratado e trocado medicação várias vezes, achando que é ainda instabilidade, né? E o contrário também é verdadeiro, Felipe. O contrário também, sim.
Então, veja como é complicado. sim, o paciente está colocado em risco, né? Porque não está se identificando adequadamente. Né? Esse é um paciente que, se você está em dúvida, né, você tem que estar com um psiquiatra que você confia totalmente, que tem que estar assim, numa discussão muito aberta com o seu psiquiatra, abrir o diagnóstico com o psicólogo, abrir o diagnóstico para a família também ajudar. Esse é um paciente também de risco, assim, de que tem que estar muito bem assistido, né? Posso já me despedir? Calma. E Quantos minutos tem? é um paciente que exige bastante da gente também, né? É um paciente que exige. Só rapidamente, perguntaram ali do autismo e bipolar, também é um critério que tem que ser diagnosticado, porque muitas vezes um espectro autista leve passa batido, né, e é identificado ou como depressivo ou bipolar, e que se não for feito o diagnóstico correto de autismo, a gente trata e não tem uma repercussão porque o ambiente continua interferindo e atrapalhando esse paciente, né? A gente não tem um resultado esperado, se a gente não tem esse diagnóstico correto, né? Então, são vários fatores que a gente tem que estar bem atentos, né? E uma pergunta importante ali com relação à esquizofrenia. A esquizofrenia, como o Daniel falou, né? A bipolaridade, a gente tenta... Tem pacientes bipolares que vão ter um surto psicótico, né, na adolescência, mas muitas vezes são surtos iguais à esquizofrenia, é um esquizofrênico, mas a gente não taxa de cara, a gente tende a ter um acompanhamento para ver se esse quadro psicótico grave, se ele persiste, né? Então, bem importante, tem surtos psicóticos bipolares, mas tá me falando da minha caneta aqui. E a gente tenta dar uma segurada para não já fechar como esquizofrenia, porque esquizofrenia eu estou dando um diagnóstico para a vida, né? Então é uma coisa bem séria e o paciente está no neurodesenvolvimento ainda. Enfim. Agora acho que você vai deixar eu me despedir para não cair Vou. Agora pode. Bom, só quero agradecer o pessoal, eu gosto de ver assim, a participação, né? Entendam que às vezes a gente tem que deixar as perguntas para o final, porque a gente quer trazer uma discussão ampla assim no começo para a gente poder responder as perguntas já com uma carga pelo menos teórica, assim, passada um pouco da nossa experiência. Saibam que a nossa intenção aqui é informar o pessoal de casa, né? Eu sempre também trago algumas informações no meu Instagram, nos stories, caixinha de perguntas, acho que o Felipe também está sempre postando coisa. Sempre mando lá para ti também, umas perguntas. Umas perguntinhas, essas daí eu não respondo. É. Mas então tá isso, agradecer, deixar um abraço a todos, ficarem com dúvida eu me coloco à disposição. Isso, a gente estava até falando antes com o Daniel, né, que a ideia das lives começou gradativamente e a ideia desde sempre foi informar, né, a gente não tem outra intenção qualquer. Eu acho que é discutir, não é um debate, né, abrir uma discussão e ampliar o entendimento. A gente tenta falar de uma forma mais simplista ou facilitada possível, né, mas que nem sempre conseguimos. Nem sempre, às vezes precisa, uns termos meio estranhos, né? A gente está aqui para tirar as dúvidas, se tiverem. E também estou aberto, né? O Instagram, eu tenho colocado todas as lives, eu salvo, coloco Isso. tanto no meu Instagram, no IGVT, o Daniel está colocando no dele também. E tem o site do YouTube, que eu acabei abrindo ali, eu estou salvando tudo lá também, então... Se alguém tiver interesse e não, né, por exemplo, algum conhecido, familiar que não tem Instagram, no meu, como é que diz? No meu negocinho Canal? ali do... Canal? Não, no meu Instagram ali tem o site do YouTube, que já entra no YouTube, e lá tem todas as lives que a gente já fez, né? Certo? Legal, hein, Felipe? Isso aí acho que vai cara. acabar também, né? Então tá bom. Se cuida aí. Grande abraço. Tudo de bom para todo mundo. E a gente se vê na próxima. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.